Na semana passada, no dia 5 de agosto de 2019, dois auditores fiscais da Receita Federal foram afastados por ordem do STF. Os dois auditores estavam efetuando fiscalização de empresas e parentes de ministros do STF. Ora, eu não me lembro de ver em nenhum lugar da Constituição dizendo que todo mundo está sujeito ao imposto de renda e à fiscalização, exceto empresas e parentes do STF. A decisão diz, e eu cito, são claros os indícios de desvio de finalidade e que, sem critérios objetivos de seleção, pretendeu de forma oblíqua e ilegal investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluídos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, repita-se, qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes. A operação de fiscalização no total tinha 133 alvos. 2 eram relacionados aos ministros do STF e os outros 131 não. A fiscalização está suspensa para todos os 133. A minha mãe já caiu na malha fina uma vez e eu juro que se eu soubesse que era assim, eu tinha tentado intervir de alguma forma. Afinal, eu sou um auditor da Receita Federal. Como é que a minha mãe pode ser fiscalizada, né? Eu imagino que a maioria da população não deve saber como que acontece uma fiscalização na Receita Federal e certamente alguns ministros do STF podem não saber também. Então eu vou falar para vocês rapidinho aqui, de uma forma geral, como que isso funciona. Primeiro, os auditores da Receita não podem escolher quem eles quiserem da forma que eles quiserem. Na verdade, até chegar a um auditor da Receita, houve toda uma análise prévia observando normas internas que dizem exatamente como é que se seleciona os contribuintes e também uma série de batimentos eletrônicos e que ninguém fiscaliza, simplesmente passa por uma filtragem e sai o resultado. Então, primeiro você tem uma fase de planejamento e o foco aí eram agentes públicos e eram 800 mil CPFs. A segunda fase é de cruzamento de dados, como eu falei, e é automatizada e ninguém consegue interferir, você não consegue excluir alguém do cruzamento de dados. Finalmente você tem a análise individual, é aí que entra o trabalho ali individual de análise do auditor da Receita Federal. Observe, foram 133 nomes, 133 agentes públicos selecionados daquele universo de 800 mil agentes e esse cruzamento de dados foi feito de forma automatizada. Esses 133 resultantes foram distribuídos para os auditores para que eles verificassem se havia alguma irregularidade. Nenhum auditor pode escolher colocar alguém naquela lista, nenhum auditor pode escolher retirar alguém daquela lista. Em seguida, o trabalho dos auditores é pautado por uma série de normas, e acredite, são muitas normas de atuação para processos totalmente objetivos de tratamento desses dados. E aí, claro, a partir desses 133 agentes públicos, o auditor pode fazer diversos cruzamentos de dados, pode acessar diversas informações de outros contribuintes, afinal, acredite, existe uma coisa chamada laranja, que é muito utilizada no Brasil, quando uma pessoa coloca uma outra para fazer alguma coisa errada no nome dela, em nome dela, né, na verdade, para que não se descubra quem é o real interessado pela operação. Por isso, os auditores acabam verificando diversos CPFs e CNPJs também nesse tipo de análise, óbvio. E a Receita Federal está sendo acusada de escolher o nome agentes públicos para a operação de fiscalização, demonstrando talvez que não houvesse impessoalidade na escolha dos alvos. Eu acredito que se o nome da operação fosse dentistas ou então corretores de imóveis, não haveria tanto problema, né? Acredito, inclusive, que se esses agentes públicos fossem servidores públicos, aí todo mundo ia adorar, porque afinal o servidor tem que ser fiscalizado ainda mais, exceto, claro, se ele for ligado a ministros do STF. É interessante apontar que a Receita tem delegacia de maiores contribuintes. Ela tem um tratamento diferenciado para os maiores contribuintes, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Eu nunca vi a Petrobras reclamando ou entrando na justiça dizendo que é uma falta de impessoalidade, afinal a Petrobras, que é a maior contribuinte do Brasil, está sendo fiscalizada de forma especial. Ah, e tem mais. Aqueles 133 nomes, eles também foram ordenados, né, na escolha, no corte que você faz com as irregularidades previamente constatadas, você leva em consideração o tamanho do contribuinte. Nós temos uma quantidade limitada de auditores, de servidores, portanto você tem que buscar as maiores irregularidades, os maiores contribuintes, que é de onde vai vir o maior retorno financeiro para a sociedade. E a decisão do STF conclui que a Receita atuou com desvio de finalidade por ter selecionado os maiores patrimônios e rendimentos de agentes públicos. Ou seja, diz escancaradamente que a Receita está errada porque foi atrás dos maiores patrimônios e rendimentos. Então, nós nos enganamos,
a lei não se aplica a todos, a gente não vive numa democracia, não existe separação de poderes e não existe impessoalidade. Você deve fiscalizar todo mundo, desde que não seja amigo, parente ou empresa de pessoas muito importantes no cenário político nacional. As pessoas politicamente expostas deveriam ter um trabalho separado, maior de fiscalização, uma transparência maior, um jogo aberto para com a fiscalização da Receita Federal e dos outros órgãos públicos, porque elas não só são agentes públicos, mas elas controlam o destino da nação, seja financeiro, jurídico ou legislativo. Todos eles tinham que ter as suas finanças escancaradas para que a gente tivesse certeza sempre de que estão fazendo a coisa certa com o nosso dinheiro. E, infelizmente, esse não é o caso. Se você também acha um absurdo o que está acontecendo com a Receita Federal, por favor, me ajuda a espalhar essa mensagem. Obrigado.